Olá, participantes do Sebrae Previdência. Mais uma vez aqui falando de planejamento financeiro e do nosso fundo de previdência. A gente sabe agora que o final do ano é um período crítico para que a gente possa usufruir de um dos maiores benefícios do nosso plano, que é o benefício fiscal do fundo de previdência. Então, é preciso deixar claro que existe um benefício fiscal efetivo, quer dizer, uma possibilidade de pagar menos imposto de renda pelo fato de você estar contribuindo para um plano de previdência. E eu quero aqui explicar como é que isso acontece e principalmente lembrá-los de que quem não fez as contribuições necessárias para otimizar a otimização, né, desse benefício fiscal, agora é o último mês que você pode fazer esse ajuste, né, da contribuição, do valor da contribuição, para que você possa ter o maior benefício fiscal, né, quando você fizer a declaração de ajuste anual o ano que vem. Então é muito importante esse vídeo, é o último mês para que a gente possa, quem quiser, né, otimizar o benefício fiscal do nosso plano de previdência. Então, o objetivo aqui é ser didático, num assunto simples, mas não tão trivial, principalmente para quem não está tão acostumado. Só para lembrar, existem dois tipos, né, de tributação que você pode, ou duas formas de recolher, fazer a sua declaração de ajuste anual. Ou o modelo simplificado ou a declaração completa de imposto de renda. Qual que é a diferença entre os dois modelos? Para isso, eu vou fazer uma apresentação, que eu acho que é a forma mais didática, e eu vou explicando cada ponto, até que a gente chegue lá numa maneira bem clara de demonstrar que, de fato, existe um benefício fiscal efetivo ao você fazer contribuição no plano do Sebrae Previdência. Então, o primeiro modelo é o modelo simplificado. O modelo simplificado, ele permite um abatimento padrão de 20% da sua base de cálculo. Então, você pega todo o seu rendimento bruto, aplica 20% de abatimento e você chega a uma nova base de cálculo de imposto de renda. Esse abatimento, esses 20% sobre o seu rendimento bruto, ele pode ser utilizado para qualquer faixa de renda, mas ele é limitado ao valor de R$ 16.754,34 com base no último ano, né, na última declaração. Isso pode ser alterado para o ano que vem. Então, o modelo simplificado permite já uma dedução da base tributária, da base de cálculo, de 20%, limitada a R$ 16.000. Então, é exatamente isso que é feito. Você pega o seu rendimento bruto do ano, soma todos eles, pode ser se você teve aluguel, se você teve salário, se você é dono de empresa, enfim, todas as formas de renda que você obteve ao longo do ano, soma isso é o seu rendimento bruto do ano, isso tem que estar declarado na declaração de imposto de renda, coloca uma alíquota, faz um cálculo de 20% dessa base de cálculo, essa se torna o valor possível de ser deduzido. Com essa dedução você chega a uma nova base de cálculo para o imposto de renda e dependendo do montante que você chegar e dessa base de cálculo, você vai olhar na tabela de imposto de renda qual a alíquota correspondente para esse valor. Então, por exemplo, se você teve um rendimento bruto de R$60 mil, né? Você vai descontar os 20%, vai ser R$12 mil, você vai chegar a uma base de cálculo de R$48 mil, e aqueles R$48 mil na tabela de imposto de renda vai representar uma alíquota de 22,5%. Esses 22,5% vai ser então o seu imposto de renda devido na declaração de renda anual. Isso no modelo simplificado, ok? Se você tem uma renda superior a essa, você vai cair já numa alíquota de 27,5% de imposto de renda, tá certo?
No modelo, e já no modelo completo de declaração, você tem alguns tipos de deduções que você pode fazer na sua base de cálculo, e não tem mais essa regra dos 20%, quer dizer, você vai colocar lá todas as suas deduções, a gente vai comentar sobre elas, e você não vai ter mais o limite de deduzir até 16 mil. Na verdade, aquele limite de dedução da base de cálculo de 16 mil só vale para o modelo simplificado. Para o modelo de declaração completa, você simplesmente vai jogar lá as deduções possíveis, que a gente vai comentar, e vai chegar numa nova base de cálculo. Então, para alguns casos, que a gente vai demonstrar um pouco aqui, vale a pena fazer a declaração completa. Então, quais são as deduções possíveis na declaração completa? A primeira delas são despesas médicas, e aí não tem limite. Você tem que ter o comprovante, né, que fez a consulta, a nota fiscal da despesa médica, e elas podem ser deduzidas da sua base de cálculo de imposto de renda. Ok? Então, despesa médica, a primeira, não tem nenhum limite. A despesa com educação, você pode deduzir da sua base de cálculo até o valor de R$ 3.651,50, com base na última regra, né, do ano passado. Esse valor pode ser alterado. E você pode fazer dedução por dependente. Então, cada dependente que você declarar na sua declaração, isso tem que ser comprovado, você pode deduzir até R$ 2.275 na sua base de cálculo para a declaração de imposto de renda, ok? E agora vem a contribuição aí mais importante e relacionada ao Sebrae Previdência, que você pode deduzir se você contribuiu, se você fizer contribuição para o plano de previdência, toda essa contribuição ela é deduzível da base de cálculo do seu imposto de renda, ou seja, toda contribuição que você fizer para o plano reduz a sua base de cálculo, logo o alíquota que vai incidir sobre a base de cálculo será uma base de cálculo menor, você vai pagar menos imposto de renda. Contudo, a legislação limita essa contribuição até 12% da renda bruta. Então você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda até 12% da sua renda bruta, ok? Do ano. E essa é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui agora, para quem faz a declaração completa, que é uma maneira de otimizar quer dizer, reduzir a sua base de cálculo e pagar menos imposto de renda. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Aqui é uma simulação de uma pessoa que teve uma renda bruta anual de R$ 150 mil e fez a declaração completa, fez a declaração simplificada. Então, no exemplo que a gente está dando, a pessoa teve uma renda bruta de R$ 150 mil, o máximo, né, dado que 20% sobre 150 mil vai dar 30 mil, mas o máximo que a legislação permite para deduzir da base de cálculo é os 16.674,34. Você vai deduzir os 16.674,34, vai chegar numa nova base de cálculo, e aí com essa renda de 133 mil, né, na base de cálculo, a sua alíquota, conforme a tabela que a gente mostrou, é de 27,5%. E o imposto devido no ano seriam R$ 36 mil, ok? Isso no modelo simplificado. No modelo da declaração completa, os 150 mil, vamos supor que a pessoa usou o benefício de deduzir da base de cálculo a parcela que ela contribuiu para o plano de previdência. E só nesse ponto ela já tem uma redução da base de cálculo superior ao que é permitido na declaração simplificada. Os 12% sobre os 18 mil, ou sobre os 150 mil, dá R$ 18 mil. Então só aí você já conseguiu reduzir a sua base de cálculo para imposto de renda em valor superior ao permitido na declaração simplificada. Você adicionando aí a educação até o valor máximo de 3.561, mais um dependente, vamos supor que você tem um dependente só, de 2.275, e mais despesa médica aqui simulada de R$ 4.500, você chegou a um total de deduções de R$ 28.336 mil. Então a sua base de cálculo
que na declaração simplificada era de 133.325, nessa declaração completa você conseguiu reduzir essa base de cálculo, portanto, a incidência da alíquota em cima de uma base de cálculo menor vai gerar um imposto devido menor. Então, essa aqui já é uma vantagem que você tem de fazer, nesse caso da declaração completa, e a previdência privada já contribui bastante para reduzir o seu imposto de renda a pagar. Então, você vê aí que o imposto de renda a pagar, nesse caso, já é inferior. Então, as pessoas poderiam pensar assim, não, então só para quem tem renda muito alta é que vale a pena, por conta do limite dos R$16.000. Não é necessariamente verdade. A situação tem que ser estudada caso a caso. Aqui um exemplo de que tem uma renda de R$53.000, por exemplo, no ano, né, isso é uma renda anual, e usando o limite de 12% da previdência privada, mais as deduções legais no máximo, e a despesa médica, né, no máximo com um dependente, né, e a despesa médica de R$4.500 no mês, você já consegue ter uma dedução da base de cálculo com o valor ao que é possível na declaração simplificada. Então, quem tem renda acima disso e contribui com o plano de previdência, facilmente fica fácil de ter vantagem de fazer a contribuição para o plano de previdência e, consequentemente, fazer a declaração completa para ter uma redução da base de cálculo do seu imposto de renda. Então, aqui claramente já dá para ver o benefício fiscal claro de fazer a contribuição para o plano de previdência, porque você reduz a sua base de cálculo. Depois disso, a gente precisa estudar aí, e tem muita gente que confunde, que fala assim, eu vou contribuir para a Previdência até o limite de 12%, vai reduzir a minha base de cálculo, só que depois na hora de eu receber o benefício ou resgatar o valor que eu acumulei, esse tributo vai incidir e não valeu a pena de nada. Isso não é verdade. Isso enfim, tem muitas pessoas que ou não entendem ou não sabem, enfim, ou por má fé, falam que esse benefício você tem agora, depois você vai pagar lá na frente ou mais caro. Isso não é verdade. Eu vou mostrar aqui ao longo desse vídeo que isso não é verdade, e aí a gente tem que tomar cuidado para duas coisas. Existem dois modelos depois do seu plano que você precisa escolher do regime de tributação, ou o modelo da tabela progressiva ou o modelo da tabela regressiva. O modelo da tabela progressiva, ele deve ser usado para quem na fase da aposentadoria, quando for receber, né, o seu benefício, tiver uma renda, aí você tem que olhar a sua renda. Se você tiver uma renda, aí somando não só o benefício de imposto de renda, mas toda a sua renda, se você tiver aluguel, se você tiver outra fonte de renda, enfim, se você tiver uma renda relativamente baixa, né, assim, uma renda de acordo com a tabela, né, por exemplo, até R$2.500 você vai pagar de imposto de renda nesse benefício a alíquota de 15%. Então, é um benefício fiscal também, claro, você deduziu lá os 12, vai pagar agora 15, você está pagando um líquido aí de 3% de imposto de renda, ainda que seja sobre o principal, é uma vantagem. Obviamente que quem tem rendas aí acima de R$4.000 mensal, somando todas as rendas brutas, isso imaginando lá no momento do benefício, essa tabela não é a tabela progressiva, não é vantajosa, porque quem tem muita renda vai pagar uma alíquota, né, progressivamente maior e vai pagar um imposto de renda maior. De fato, a vantagem para esse caso não seria o melhor modelo, ok? Já no modelo regressivo, o que é importante aqui é o tempo, então o que conta é o prazo. E aqui o maior benefício é o benefício clássico. Lembrando, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta lá na base de cálculo do imposto de renda anualmente. Então, se você vai usar 12%. Essa tabela regressiva, o imposto incide sobre o principal todo, ou no momento do resgate, ou na hora do benefício de renda, se você estiver na tabela regressiva. E essas alíquotas incidem sobre o principal e juros lá, ainda que você tenha acumulado uma renda ao longo dos anos,
vai incidir sobre o principal e juros. Então veja bem, é isso que talvez confunda muitas pessoas, que falam assim, mas então quando eu for lá daqui a 5, enfim, daqui a 20, 30 anos, vai incidir o imposto de renda e não vale a pena. Não é verdade, porque se você esperou 30 anos, né, se você acumulou sua previdência por 30 anos, ou 20 anos, ou 15 anos, a sua alíquota vai ser de 10%. A tabela é regressiva de acordo com o tempo. Então ela começa com 35% e a cada 2 anos ela vai caindo. E acima de 10 anos a sua alíquota cai para 10%. Ou seja, se você teve o benefício de 12% sobre o principal, né, sobre sua renda bruta, e lá na frente você vai tributar 10% sobre os 10%, quer dizer, você já teve um ganho efetivo de 2% aí para cada ano que você contribuiu. Então aqui quer dizer, em nenhuma aplicação você tem um benefício fiscal. Você pode ter até eventualmente uma isenção, investimentos que são isentos de tributação, mas um benefício fiscal de 2% ao ano, isso não existe. Então aqui é um benefício fiscal claro para quem tem prazo, né, e o investimento de previdência é um investimento de longo prazo, é um benefício fiscal claro. Agora eu vou para um exemplo clássico, comparando um investimento comum com um investimento no Sebrae Previdência. Então são duas situações de pessoas que têm rendimento igual, né, ou a mesma pessoa ou fazendo investimento comum no fundo de investimento ou no Sebrae Previdência. O investimento comum não conta com benefício fiscal e você vai ter lá o seu rendimento bruto anual e você vai aplicar as deduções, 3 dependentes, despesas médicas, despesa com a Previdência Social e vai chegar, após essas deduções, a uma base de cálculo de 40.476. Vai aplicar a alíquota do imposto de renda, seu imposto de renda a pagar de R$5.000 e você pegou R$6.000 dessa sua renda bruta e investiu nesse investimento. Pegou R$6.000 e investiu. O seu saldo líquido é de R$28.000 e ao final desse ano, né, desse ano fiscal, você teve uma renda bruta de R$6.000, pagou R$5.546 de imposto de renda e aplicou R$6.000, ok? Já no Sebrae Previdência, você tem a sua renda bruta de R$50.000, aplicou as deduções lá dos 3 dependentes, despesas médicas, a Previdência Social, e fez a contribuição do Sebrae Previdência de 12%, R$6.000. Então sua base de cálculo, perceba que ela é inferior à de quem fez um investimento comum. Quer dizer, as duas pessoas investiram, o que investiu R$6.000 no fundo de investimento não reduziu sua base de cálculo, quem investiu no Sebrae Previdência reduziu a base de cálculo em R$6.000, correto? Então sua base de cálculo ela foi reduzida e por ter reduzido a base de cálculo, o seu imposto de renda a pagar é de R$3.896. Perceba que ele é inferior ao de R$5.546 de quem fez o investimento comum. A única diferença aí é a forma de investir. Ou você faz no fundo de investimento, ou você faz no Sebrae Previdência. Você teve uma economia de imposto de renda a pagar nesse exercício fiscal de R$1.650. Esse R$1.650 você pode somar aos R$6.000 que você já tinha investido. Então você vai é como se você, ao invés de ter aplicado, diferenciando os casos, você tem um saldo líquido igual nos dois casos, só que num você aplicou R$6.000, que foi nos fundos de investimentos, quando você fez no Sebrae Previdência, você conseguiu aplicar R$7.650, porque R$1.650 veio de benefício fiscal que você aplicou. Então só aí você já formou um capital maior, só pelo fato de ter aplicado no Sebrae Previdência ao invés de um fundo de investimento tradicional. Aqui, na verdade, é o seguinte, se a gente fizer apenas um ano, né, se a gente colocar o rendimento desse único ano fiscal, né, já vai gerar um saldo de renda 20% superior ao que você teria obtido no fundo de investimento.
só pelo fato de acumular ao longo do tempo juros sobre aquela parcela de R$ 1.650, e isso vai gerar, após a tributação lá no momento do resgate, um saldo líquido 20% maior do que se você tivesse aplicado apenas no fundo de investimento. Isso, os dois rendendo a mesma coisa, a mesma rentabilidade, ok? Isso só de um exercício fiscal. Agora, o próximo exemplo que eu dou é uma simulação no qual a gente faz a aplicação de R$ 500 todo mês, né, um rendimento de 6% ao ano, pelo prazo de 30 anos, e eu vou comparar o benefício fiscal de investir no Sebrae Previdência com o fundo de investimento normal. Eu considero que esses R$ 500 mensais vão deduzir a base tributária desse participante, né? Vai reduzir os 500 mensais. Eu vou ter o benefício fiscal dessa redução da base de cálculo. Esse benefício fiscal eu vou reinvestir e vai ter o rendimento sobre esse capital ao longo aí de 30 anos. E o que acontece? Ao invés de você conseguir acumular, se você tivesse aplicado R$ 500 mensais, a taxa de 6% ao ano por 30 anos no fundo de investimento tradicional, você teria R$ 427.116 de saldo acumulado. Já considerando o benefício fiscal, né, no Sebrae Previdência, né, que eu estou chamando aí de VGBL, a gente teria um valor de R$ 506.280, ou seja, um acúmulo de quase R$ 70 mil a mais pelo fato de ter feito a aplicação no fundo de previdência só de benefício fiscal. A diferença de renda que a gente teria se a gente transformasse essa reserva em renda seria a comparação de um fundo comum, né? Pelo período de 15 anos, na taxa de 6%. A diferença de renda seria no Sebrae Previdência de R$ 4.472 contra no fundo de investimento de R$ 3.610, ou seja, a diferença de renda é brutal. E isso aqui, os dois investimentos renderam a mesma coisa ao longo do tempo, é simplesmente o efeito do benefício fiscal. Portanto, o que eu quero trazer aqui para todos, chamar a atenção, essa é uma das nossas funções no Sebrae Previdência também, é ajudar no planejamento financeiro dos nossos participantes e demonstrar que é importante usar esse benefício, porque isso vai contribuir para uma maior formação de poupança e uma maior benefício, maior renda no futuro. É importante que quem não contribuiu até o limite de 12% da sua renda bruta, quem não fez isso ao longo do ano, reserve esse mês agora de dezembro e faça essa contribuição, tá? Ainda dá tempo, você não precisa ter contribuído. A pessoa pode não ter contribuído nada, não contribuiu nada ao longo do ano. Ele pode fazer agora o cálculo do rendimento bruto, que agora ele já sabe o que ele teve ao longo do ano, aplicar 12% e fazer essa contribuição, numa contribuição voluntária de uma vez só, agora no mês de dezembro, para poder compor essa redução da base de cálculo do imposto de renda para o ano que vem. Então, isso vale para quem não fez contribuição nenhuma, vale para quem fez uma contribuição média de 5% da sua renda bruta ao longo de todos os meses e agora precisa fazer o cálculo para ver quanto precisa para chegar nos 12% e fazer essa contribuição agora no mês de dezembro para que possa usufruir desse benefício fiscal que vai contribuir para a sua formação de poupança e para uma renda futura maior. Então é muito importante agora que você faça esses cálculos, veja se você não fez, se você deve fazer a declaração completa, ver se vale a pena, é muito provável que sim, e faça esse cálculo dos 12% para ver se você
está usufruindo do benefício máximo que você pode obter aqui com o Sebrae Previdência. Quem tiver alguma dúvida, a equipe lá da área de atendimento do Sebrae Previdência pode ajudar a fazer esses cálculos, a ajudar a fazer toda essa avaliação, e ajuda também em como fazer essa contribuição voluntária para que você possa otimizar o seu benefício fiscal. Eu espero ter ajudado aí e contribuído aí com a formação de renda de todos vocês. Muito obrigado, viu?